Beleza, tá começando o nosso programa A Hora do Esporte aqui na Rede Nacional de Notícias pra gente falar de esporte, pra gente falar sobre modalidades das mais diversas e com convidados sempre muito interessantes aqui. E hoje vamos falar de futsal. Meu amigo, futsal da melhor qualidade, futsal do ABC Paulista. Recebendo aqui hoje São Bernardo do Campo, completando ontem 470 anos, ainda em clima de festa, mas para quem é esportista não dá muito para comemorar não. Tem que treinar, não tem segunda-feira, não tem descanso. E também São Caetano do Sul. Estou falando do São Bernardo Futsal e da Liga São Caetanense. Representando a Liga São Caetanense de Futsal, está aqui o Vinícius Torres, jogador do Sub-20. Tudo tranquilo, Vinícius? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra estar aqui hoje. Legal, falar da Liga e o Bernardo Kian para falar sobre a equipe do São Bernardo Futsal, atleta do profissional, né? Da equipe principal. Tudo tranquilo? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, agradeço o convite de poder estar aqui nesse bate-papo. De cara já, qual a posição dos dois aqui? Eu sou ala. Ala? Eu sou ala também. Ala também? Rapaz, agora sim, velho. Aquela firula pelo lado aqui pra gente falar dessa modalidade que eu acompanho, gosto tanto. Uma modalidade que há um tempo até, ela mudou até de nome, né? Eu sou da época do futebol de salão, né? Que era conhecido como a bola pesada, e hoje a bola, assim, é um pouco mais pesada que outros tempos, outras modalidades, mas longe de ser aquela bola pesada de um tempão aí que realmente judiava, né? Ô Bruno, você tá com quantos anos? Eu tô com 29. 29? Você, Vinícius? 19. Então tá, o Vinícius hoje veio aqui para aprender também, né? Vamos extrair aqui os conhecimentos. Com a experiência do lado. Bruno, conta então um pouquinho da sua história aí. Pô, obrigado mesmo. Sucesso pro trabalho de São Bernardo. A gente tem acompanhado, aliás, não só do principal, mas também o trabalho da base, né? Que hoje é importantíssimo essa referência, fomentando o esporte também. Eu que agradeço estar aqui, o convite aí. Eu comecei muito cedo, né? Com 4 anos de idade eu comecei a jogar futsal. Comecei aqui no time de Santa Maria, aqui em São Caetano. Boa. Vai dizer que você era mais um filho do Dirceu. Sim, Dirceu, acho que a maioria que começou aqui no Santa Maria, em São Caetano, deve ter passado pelo Dirceu ali. Eu tive com ele ontem, é um cara apaixonante, adora meu filho, ele é gente boa demais. Todo lugar que ele me vê, ele vem, me abraça, fala. Se tiver alguém perto, fala que eu comecei jogando junto com ele é fantástico. Legal. Aí comecei ali junto com ele ali, aí passei 2 anos ali, aí depois me transferi pro Juventus, fiquei 5 anos e meio ali no Juventus, também 5 excelentes anos ali, pude aprender muito ali. Depois fui pra Portuguesa, passei alguns anos ali também, aí vim pra Associação dos Funcionários Públicos do Município de São Bernardo do Campo. E ali com 16 para 17 anos, jogando aí na associação no Sub-17, um diretor que era da associação, também fazia parte do São Bernardo Futsal, me indicou lá para os outros diretores, treinadores, para que eu fizesse parte já da equipe principal do São Bernardo. Aí ali com 16 para 17 anos eu já integrava a equipe do Sub-17 da Associação dos Funcionários Públicos do Município de São Bernardo do Campo e também a equipe principal de São Bernardo. Aí ali já foi o meu início na equipe principal, né? Antes de passar pelo Sub-20, eu já fazia parte da equipe principal. E foi um aprendizado muito bom, assim. Tive meus primeiros anos ali, depois tentei a carreira no futebol de campo. Acho que é o sonho de muitos jogadores quando começam, assim. Tem o sonho de ser jogador de futebol de campo. Aí tentei, rodei um pouco aí, não deu certo. E hoje, graças a Deus, eu pude retornar ao futsal, que é um esporte que eu sempre amei. E também ao São Bernardo, que foi onde me abriu as portas para a categoria principal. Legal. O Bruno, vocês treinam aonde? Nós treinamos no Poliesportivo de São Bernardo. Poli. Inclusive, outro dia eu fui acompanhar um jogo do Santo André na Liga Nacional, e teve um treinamento depois, né? Sim. Legal. Pô, é um lugar maravilhoso. Acho que a principal referência do futsal hoje, do ABC inteiro, é o Poli, né? Ele é um ginásio ali espetacular, assim, Tanto que o ano passado, tanto o Santo André como o Taubaté mandavam seus jogos da Liga Nacional no nosso ginásio, assim, Já teve finais ali, seleção brasileira.
mandou muitos jogos ali em São Bernardo, amistosos, campeonatos. Eu tive semana passada uma entrevista com o Alex Moyon, secretário de esportes de São Bernardo, e a gente falava exatamente sobre isso, assim, que ali eu já cobri tudo ali, eu já cobri, além de grandes jogos do futsal, mas já cobri jogo de society com o Denilson, isso 2002, 2003, eu acompanhei até eventos de moto. Não, ali teve eventos de motocross dentro daquele ginásio, ali cara. Todos os eventos, assim, todos os esportes ali, muitas vezes a gente chega assim pra treinar, a gente olha assim, eles estão montando tatame de judô, de karatê. Aí, assim, o ano passado também teve um evento bacana que eu acompanhei lá, que era Free Fly Ball, que até me chamaram pra organizar, tal, pô, e tava o Falcão, tava todo mundo. E era um jogo muito louco, era uma mistura de futsal com basquete, era um negócio bacana pra caramba. E foi lá também no Poli, né? Foi. Legal. Ô Vinícius, você não treina num lugar também ruim não, que eu conheço bem, Idalina ali, o lugar é sensacional, né? Não. Peço desculpa primeiro pela minha voz, mas... Eu vou pedir pra baixar o ar que você tá meio... Pode tomar uma água e fica tranquilo, é que você tá em casa e tal. Não, tranquilo. Não, Idalina não tem nem palavras. Nossa casa lá já faz um tempo, a gente treina faz bastante tempo lá, desde a época que era de taco ali, agora que mudou o piso também, lá fica cada vez mais bonito. E, cara, não tem nem palavras para descrever o Idalina, porque, na minha opinião, é uma das quadras mais bonitas, não só de São Caetano, Sim. mas também de São Paulo, junto com o Poliesportivo. Sensacional. Agora, na vida, quando a gente pergunta para as pessoas, assim, eu vou fazer alguma entrevista, principalmente fora do esporte, 19 anos é muito novo, né? Sim. Agora, para quem faz esporte, 19 anos já tem pelo menos 10 anos no mínimo aí conta um pouquinho da sua história também. Cara, eu comecei com 6 anos também, eu comecei muito novo. Eu comecei ali no São Caetano Esporte Clube, do lado do Fundação. Sim. Fiquei bastante tempo lá, até sub-10, sub-11 na época. Depois fui tentar carreira no campo também. Assim, nunca fui muito do campo, não tinha muita noção de posicionamento, de muita coisa. Então, no sub-14, acabei voltando pro São Caetano Futsal, que é o que hoje é o Liga, a Liga São Caetanense. Sim. Aí eu joguei do sub-14 até o sub-16, o meu ano ruim lá, no São Caetano. No meu ano bom do sub-16, fui pro Palmeiras, fiquei um ano lá. Aí no meu ano ruim de sub-18 eu já voltei pro São Caetano, só que quando eu voltei já era a Liga São Caetanense. Aí tô até hoje no sub-20, no meu último ano de 20. Legal, até você falou do Palmeiras, queria entrar num ponto com vocês, porque a gente tá falando assim, a Liga São Caetanense, o São Bernardo Futsal, que são equipes que são especificamente de futsal. Sim. E a gente tem hoje, em São Paulo, somente o Corinthians com protagonismo no futsal, agora no basquete já tinha um tempo, São Paulo tá chegando também no basquete, tá chegando bem, e eu sinto um pouco de falta disso, por exemplo, do próprio Palmeiras. Ontem o Palmeiras jogou contra o Santo André, mas era sub-18, ele tem um trabalho muito bom, inclusive muitos jogadores do Palmeiras, era uma partida que foi adiada por conta do Mundial que eles estavam jogando. Mas eu acho que falta um pouco desse protagonismo das grandes camisas, e aí não é para tirar o espaço, por exemplo, do Liga, do São Bernardo, do Santo André Futsal, é para dar o glamour, né? Que eu acho que você tendo aí um Palmeiras, um São Paulo, um Flamengo, porque a gente vê a Liga Nacional hoje, é muito bacana, mas se você vê um time realmente de camisa que ganha uma proporção midiática, é o Corinthians. O Carlos Barbosa para quem gosta de futsal e para quem acompanha futsal, é o Real Madrid. Mas se você sai um pouco, né, você liga na televisão ou você coloca uma transmissão de Carlos Barbosa e Cascavel, quem gosta de futsal vai parar, porque fala, pô, ali vai sair coisa boa. Mas o povão fala, pô, troca de canal. Como é que vocês veem essa coisa assim, às vezes um afastamento das equipes de grande mídia, né? Não vou nem dizer de capacidade técnica, porque a capacidade técnica quem faz são vocês, são os atletas, né? É uma questão de, por exemplo, o Magnus não existia, o Magnus é uma marca de ração, e pegou um clube social de Sorocaba e virou uma potência por conta dos atletas, não por causa da representatividade teoricamente do Magnus. Hoje tem, mas pro esporte não, né? Como vocês avaliam isso?
Assim, eu pude pegar um pouco mais do tempo que o Palmeiras tinha a equipe Sim. principal. Eu peguei até a época que o Santos montou a equipe principal. Pô, com o Falcão Em foi 2011, que foi até muito campeão legal. da Liga Nacional. Assim, eu acho que falta, além do incentivo, acho que é o investimento. Sabe, eu acho que o futsal ele necessita muito de investimento. Você vê assim o Corinthians. O Corinthians hoje ele mantém uma base, que é onde os jogadores fazem a base no campo e conciliam com o salão. Você vê a maioria dos jogadores que sobem para o campo da base, eles fizeram a base deles também no salão. Sim. Eles levam muito disso para o campo. Então, assim, os times grandes aqui de São Paulo, tudo, poderiam fazer a mesma coisa. Ter uma base do salão, manter também um principal, porque às vezes o jogador ele tem um jeito melhor para jogar futsal do que campo. Só que E é chega uma modalidade diferente, né? Sim. Porque fica muito aquela coisa assim, prepara pro campo. Não, prepara pro futsal. Aí você prepara o jogador, às vezes ele não leva que nem. Nós tentamos jogar campo. Só que o futsal ele é totalmente diferente. Às vezes você leva mais jeito pro futsal do que pro campo. Então, assim, se você tiver ali dentro daquele próprio clube que você fez a sua base inteira, uma continuidade, seria melhor. Sim. Sabe, eu acho que teríamos muito mais times, mais visibilidade. Exatamente, isso que eu ia falar. Acho que na questão da visibilidade ajudaria muito, porque, como você mesmo disse, nós que gostamos de futsal, a gente que pratica, se tá passando na TV um Carlos Barbosa e um Cascavel, a gente vai parar pra assistir. Sim. Agora você pega uma pessoa que não conhece, vai passar batido. É diferente do que você vê um Corinthians e um Palmeiras no futsal. Querendo ou não, ia atrair mais pessoas assistindo e tudo mais. Porque no esporte, uma das coisas mais gostosas que você vai assistir no futebol, no futsal, querendo ou não, é um clássico. Sim. Então acho que seria muito importante isso. O Sul ele tem muito disso. Assim, as maiorias, os times assim da Liga Nacional, eles são do Sul. As franquias, né? Que eles São ali gostam. do Sul. Então, assim, você vê no Sul, os times, eles investem bem. Ali tem os melhores, alguns dos melhores times, os ginásios sempre lotados. Por quê? Porque as pessoas, elas compram a ideia, elas vão, elas gostam de estar ali. Então, E o investimento, na verdade, é um investimento maior, mas se tratando de futsal. Porque se a gente avaliar, lógico que as pessoas ganham salários, né, razoáveis, mas principalmente se comparar com o trabalhador comum, enfim. Mas eu acho que o futsal ainda tem muito pouco investimento do que ele poderia gerar para as pessoas. E no próprio Sul, a gente vê as equipes no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul. O próprio Grêmio, Inter, não tem, né, equipes fortes no futsal, não tem uma representatividade no futsal. Isso é uma coisa que, de repente, eles poderiam ter um pouco mais. No Paraná, por exemplo, você não vê o time de futsal do Atlético Paranaense, do Curitiba, você vê equipes menores, né? assim, no Sul, não só os times de Liga Nacional, mas assim, os times também só que disputam os estaduais, eles são muito fortes. Sim. Sabe, você tem um exemplo aí do Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele briga ali com o Atlântico, ele briga com o próprio Carlos Barbosa. E não é um time que tá na Liga Nacional, mas é um time que tem um investimento, tem uma estrutura muito boa. Que nem eles trouxeram o Jackson, que estava no Pato, Sim. o Cabreúva, que estava no Pato. Então, assim, não são times que vão disputar a Liga Nacional, mas que tem uma estrutura boa, e esses jogadores às vezes saem da Liga Nacional para estarem nesse time, porque eles sabem da estrutura que tem e que eles também vão brigar por títulos. Ô Bruno, hoje você acha que o jogador de futsal, lógico, atleta, né? Porque não dá mais para ser só boleiro, tal, você tem que ter uma responsabilidade com o corpo. Joga até que idade, assim, ainda em alto rendimento? Olha, Antes eu achava que só chegaria até os 38, 40, mas hoje, assim, você vê que nem eu tenho a oportunidade de ter no meu time um goleiro hoje com 40 anos. Que o ano passado sofreu uma lesão no braço, onde ele teve que ficar 7 meses fora, onde até ele mesmo não achou que ele conseguiria voltar a jogar. E nas últimas 2 partidas nossas, ele foi o nome do jogo. Ele foi o melhor jogador nosso. Se não fosse ele, nós teríamos tomado uma goleada, mas onde ele segurou ali, com a experiência dele, tudo, com a força de vontade que ele teve, ele se recuperou da lesão. Até ele mesmo brinca, ele falou assim, eu não acreditava que com a minha idade, depois da lesão que eu tive, eu conseguiria voltar no nível que eu tô hoje. Então, assim, eu acho que se você se cuidar bem, se você se dedicar, eu acho que você consegue passar ali dos 40
dos 40 anos faço, que nem o Bagé. O Bagé é goleiro da BB, ele tem mais de 50 anos. E ainda hoje tá jogando futsal. Grêmio também. Sim. Ô Vinícius, você projeta também ir pra fora? Você tem esse sonho? Como é que você enxerga? Porque o futsal na Europa, ao contrário, não sei se também é por conta da moeda, né? Porque a moeda tudo parece maior, mas é também porque é 5 vezes maior. Você já sai perdendo 5 e quase 6, né? Então assim, mas pô, lá paga 5 mil euros, pô, dá 30 mil reais. Fala, pô, aí é muito dinheiro. Mas aqui também, teoricamente, você encontra locais que pagam 5 mil, que é o dinheiro local. Então, é que na Europa tudo ganha uma proporção maior, né? Cara, meu primeiro objetivo, como eu ainda tenho 19 anos, meu primeiro objetivo é conseguir viver do esporte. Sim. Conseguir viver do futsal. Querendo ou não, eu sou novo, mas eu tô meio que numa fase do ou vai ou racha, sabe? O último ano de sub-20, eu não sei como que vai ser ano que vem em questão de profissional, porque a liga tem uma estrutura absurda, eles têm tem um projeto de voltar com o profissional, mas ainda na minha parte é meio que indefinido, sabe? Sim. Então, meu primeiro objetivo é conseguir viver do esporte. Claro, eu tenho um sonho de ir pra fora, mas eu penso em primeiro ter um nome pelo menos aqui no Brasil. Eu gostaria de jogar num Magnus da vida, propriamente um Carlos Barbosa. Eu tenho esse sonho, mas claro, todo mundo que joga acho que tem uma vontade de ir pra fora, até porque você falou, a qualidade de vida fora do país é totalmente outra, a moeda é outra. Então acho que todo mundo tem que ter essa vontade também de ir pra fora, mas meu primeiro objetivo é conseguir viver do esporte. E você, Bruno, tem vontade? Já teve algum convite, alguma experiência fora do país? Assim, já tive convites já de ir pra fora do país. Na época foi na época que eu tentei jogar futebol de campo, então acabei não aceitando. Recentemente também tive, mas não me agradou, não me chamou a atenção, assim, ir pra fora do país. E acho que cada ano que passa, assim, essa vontade de ir pra fora do país, ela fica cada vez mais difícil de eu aceitar, assim. Tem que ser uma coisa muito boa pra mim, pra minha família. Porque chega um momento, assim, que você tem que tomar algumas decisões, né? Hoje você já tá casado? Sim, hoje tô casado, tenho uma esposa, tudo. Então, você teria que ser... Não, ainda não. Não dá pra pensar só em você, né? Que teria que ser boa pra mim, mas também pra ela. Porque também se criou um mito, né? Que ir pra fora é a grande salvação. Eu entendo, eu acompanho esporte há muitos anos, eu vejo muitos jogadores, só que eu tô assim... Da mesma maneira que você vê bons exemplos, conta boas histórias, a gente infelizmente se depara com histórias bem ruins, assim. Então eu conheço jogadores que foram pra umas barcas muito furada, passaram necessidade, e existe uma coisa também, aliás eu falo isso até pro meu filho, que também joga futsal, eu falo, uma coisa é você ir pra Europa pra gastar dinheiro, pra passear, todo mundo vai te tratar muito bem, vai sorrir, você quer fazer um treino lá, beleza, o pessoal deixa, faz o treino aqui com a gente e tal, vive essa experiência. Agora, estar lá, você está ocupando um espaço. Sim. Você está tirando alguém. Você conquistou com seus méritos. Eu não estou dizendo que você foi desonesto. Não. Mas o espaço você está conquistando. E aí há um problema. Isso há um problema aqui. Quando uma pessoa é contratada, acho que no time de vocês mesmos, chegou uma pessoa nova, cara, alguém vai ter que sair. Entendeu? Mesmo que ele fale assim, não vai sair ninguém, vai ficar um a mais. Então, na pior das hipóteses, pelo menos o tempo de treinamento, a atividade, lógico, é físico. E aí é tudo diferente. Então, não é 100% saiu do país, é uma maravilha, né? Tem muitas, acho que você também, o Bruno até um pouco mais experiente, já deve ter visto muitas histórias, e você já deve ter ouvido falar também de muitas histórias, né, Sim, ainda tem um detalhe a mais, né? Porque se você vai para um outro país, você pega aquela vaga de um estrangeiro. Sim. Que é limitado. Não é... Você não pode ter muitos estrangeiros dentro do time, então acaba sendo mais difícil ainda a sua adaptação lá. Você tem que se adaptar ao idioma. Dependendo do lugar, você tem que se adaptar ao clima. Então, assim, as dificuldades, elas aumentam. Claro, você vai pegar aí que é 5 vezes mais do que você poderia ganhar aqui. Mas tem muita dificuldade. Se você conseguir se manter nesses outros países jogando,
em um alto nível também tem as suas dificuldades. Até porque quando você mora fora, você ganha em euro, mas você gasta em euro, né? Porque o povo às vezes esquece isso, né? Porque se você vai morar lá, mas tem alojamento. Tá bom, mas se você quiser comprar um chocolate, você não vai comprar em real. Então se gasta também, né? E o time também tá investindo nisso, né? Você tá ficando lá, o time tá investindo nisso, então o resultado que você tem que entregar para ele tem que ser muito grande. Sim. Geralmente também, dependendo da idade que você vai, você acaba passando por isso sozinho também, né? Porque você não tem como a Aqui possibilidade... você tem família, você tem amigos, você tem né? família e tudo mais, então acaba se tornando muito mais difícil do que seria com alguém junto. E nesse caso também acabam muitas pessoas desistindo. Sim. Pela saudade da família, pela dificuldade, eles acabam largando tudo lá e voltando pro país, pro Brasil, porque aqui tem a sua família ali que dá um suporte, tudo. Eu tenho uma história assim rápida dessa coisa de saudade. A última Copa do Catar, né? Eu fiquei 45 dias fora de casa. Porque eu ainda passei pela Europa, passei por França, passei por Alemanha e para fazer outras coisas antes de fase de preparação. E, cara, quando a gente ia voltar, acabou a Copa, acho que a passagem era para quarta ou quinta-feira, a Copa acabou no domingo, a gente conseguiu uma visita para o Egito, que teoricamente é próximo ali do Catar, próximos comparado ao Brasil, porque era 4 horas e meia de voo, né? E assim, eu sempre tive muito sonho de conhecer as pirâmides, eu nunca tinha ido e tal. Cara, eu passei, eu falei, não vou, porque primeiro que eu cheguei nessa Copa maluca, que foi no final do ano, eu cheguei no Brasil dia 22 de dezembro à noite, assim, quase véspera de Natal. E eu tava com muitas saudades da minha esposa, do meu filho, da minha família, de maneira geral. E assim, eu passei esse negócio. E já tinha acontecido, por exemplo, em Moscou, a gente ficou fora também um tempão. Quando eu voltei, a Emirates, que era a empresa aérea que foi a passagem, ela deu 3 dias no Catar para alguns jornalistas, para a gente conhecer o local da próxima Copa, com tudo pago e tal. E eu também passei, porque às vezes a gente ganha uns negócios, só que... agora eu imagino você ficar 1 ano, cara, 6 meses, sabe, longe... mas eu tenho alguns amigos que... Não é assim. Então, eu acho que tem que ter uma preparação psicológica também muito grande, né? Uma resiliência, assim, do cidadão, do ser humano, porque você perde sua relação de amizades. Você vai conquistar outros amigos lá? Vai, mas é diferente, né? Eu acho que tudo você tem que colocar numa balança, né? Você tem que ver os prós e os contras também, né? E ver se os prós, eles são melhores do que aquilo que você vai ter de dificuldade para você aceitar uma proposta assim. Você não pode só olhar a questão financeira. A questão financeira ela é boa, tudo. Pode ser muito melhor do que aqui, mas você tem que colocar as outras dificuldades que você vai ter em relação à saudade, em relação a se adaptar a esses novos desafios que você vai ter. É bem complicado. Ô Vinícius, a Liga tá desde do Sub-8, né? Tá disputando. Sim. Né? Tem desde a iniciação e também, eu falo, desde lá de baixo a estrutura também é muito boa. Até em 2021 eu tava lá na Liga, e, tipo, desde o Sub-12 até o Sub-18, que é as categorias que a gente tem mais contato, assim, porque querendo ou não, nós do Sub-20 tem pouquíssimo contato com o Sub-7, Sub-8, porque eles treinam 2 vezes na semana, treinam de noite, a gente acaba treinando à tarde, treina todo dia, mas treina à tarde. Mas você vê em todas as categorias, desde o Sub-7 até Sub-20, é sempre a Liga chegando, disputando lá em cima, disputando contra time grande. Então você vê que desde lá de baixo a coisa é feita de verdade, sabe? É sério, o trabalho é sério. Tanto que no Sub-18, meu último ano de Sub-18, a gente ficou o ano todo invicto, só perdendo a semifinal pro Corinthians. Você pega o Sub-16, no ano, chegou nas 2 finais. No ano anterior, chegou na final. Então, você vê desde o Sub-7, 8, 9, 12, 14, sempre chegando, sempre disputando contra time grande. E hoje, pelo menos na minha cabeça, assim, quando se fala de base... Tirando o time grande, Corinthians e Palmeiras, acho que todo mundo tem pelo menos um desejo de estar na Liga.
Lá no São Bernardo também, né? Tem uma força de trabalhar com a formação desde bem pequeno, né? Sim, nós temos a base lá, começa acho que do sub-12 ao 12, 14, 16, 18, tanto que muitos jogadores do sub-18 sobem para compor o elenco do principal, já que nós não temos o sub-20. Então, assim, muitos jogos os meninos do sub-18 sobem, tanto que no último jogo até um garoto do sub-18 entrou no jogo, fez um gol, que nos deu uma tranquilidade ali na partida. E isso é importante. Vocês estão disputando o Paulista e a Liga também? Nós estamos disputando o Campeonato Paulista, que começa agora nessa quarta, e a Liga Paulista, a LPF. Legal. Vocês estreiam contra quem? Nós estreamos contra o Bragança em casa. Legal. Uma coisa que é importante falar, acho que para vocês dois, né? Porque a gente está falando de duas cidades que têm um DNA muito forte no esporte. Então, independente do tamanho, né, da equipe de vocês e de tudo que ela pode desenvolver, que hoje, tanto Liga quanto São Bernardo, eles possuem trabalhos excelentes, né, quanto à formação, quanto à atividade do futsal. Ah, mas pode melhorar? Sempre na vida. Sempre a gente tem que achar que pode melhorar. Só que hoje o que acontece é muito bom. Só que além disso, vocês estão em cidades que... Lógico, tem suas referências, mas quando você sai daqui principalmente, você vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro e você fala sobre o ABC Paulista, o pessoal, pô, lá o esporte voa, né? E às vezes a gente aqui até reclama de uma coisa, reclama de outra, e eu, como viajo bastante, né, acompanhando o esporte, eu sempre bato muito nessa tecla. Eu falo, às vezes a gente gosta daquele complexo de vira-lata e tem muita gente que gostaria de ter os problemas que a gente tem. Como é que é para vocês também essa coisa da cidade, né? De, por exemplo, São Caetano, você tem não só o futsal, mas você tem o futebol de campo, você tem vôlei, você tem basquete, você tem atletismo, e todas as duas cidades têm muito isso. Quando se fala de São Caetano, o esporte está sempre muito presente, né? Está sempre muito forte. Tanto que quando a gente vai disputar jogos regionais, jogos abertos, é sempre uma responsabilidade muito grande estar representando São Caetano. Porque todo mundo que olha de fora vê São Caetano fala, pô, tem que ser campeão, tem que ganhar, tem que estar lá pelo menos. E não só no futsal, né? Seja vôlei, handball, em qualquer esporte. Sempre que se fala de São Caetano, querendo ou não, uma potência muito forte dentro do esporte, né? Pra vocês lá, né? Pô, só chegar naquela casa lá, o cara fala, pô, aqui o time tem que estar voando aqui, né? Tem que ter um time de acordo com o que a gente joga, né? Então, assim, a gente se cobra bastante, a gente se dedica bastante. A gente sabe que é uma cidade que investe bastante no esporte, sabe? A gente tem uma pista de atletismo lá da Caixa lá, a gente... Sensacional. A gente tem os times de vôlei, de handebol, que sempre ganharam muitos títulos. Então, assim, a gente também quer fazer parte disso. A gente quer ganhar muitos títulos, a gente quer representar bem a nossa cidade. Já que é uma cidade grande, uma cidade que tem um ginásio que nem aquele ali, a gente quer estar de acordo com aquilo ali. São Bernardo hoje é uma referência no futebol profissional também. Eu tenho batido muito nessa tecla do sucesso do Tigre. Que aliás é amarelo e preto também, não tem nada a ver com vocês, né? Aliás, o São Bernardo Futsal, ele é muito inteligente, porque ele tem as cores do tigre e o símbolo do Esporte Clube São Bernardo, que é o cachorrão. Então vocês pegam a fusão do o que tem de bom da cidade ali, E de junta. tudo. Mas eu acho muito positivo, no caso, por exemplo, hoje São Bernardo, é o resgate do futebol profissional do ABC. Disputa a Série C do Brasileiro, tá na Série A1 do Campeonato Paulista, e eu acho que não tem que ter rivalidade não, muito pelo contrário, tem que chegar logo na Série B, deslumbrar, tentar chegar na Série A, porque para Santo André, por exemplo, para São Caetano, começarem a se coçar e se mexer, porque pô, é inadmissível a força econômica e representativa que o ABC tem para o país em tanta coisa, e de repente o futebol tá se contentando em disputar. Pô, a gente teve esse ano que eu achei sensacional o Água Santa na final do Campeonato Paulista, sabe? Pô, é o ABC. Ah, mas não é São Caetano, não é Santo André. Cara, não sei se eu sou meio utópico, mas eu acho que a gente tem que se unir pelo bem comum. Depois a gente se resolve nas rivalidades regionais, que eu acho que é detalhe, mas o bem comum é ótimo para o São Caetano, para o Santo André, para São Bernardo, ter o Diadema com a Água Santa na final do Campeonato Paulista. É ótimo, por exemplo, hoje para São Caetano, que caiu para 3 no Paulista, ter
sabe? Santo André e São Bernardo e Água Santa na primeira divisão. De 16 equipes, a gente tem 3 do ABC. Só que eu acho que falta um pouco isso no âmbito nacional. A gente tem Santo André hoje, o Santo André Futsal, que disputa a Liga Nacional, já é muito bom. E é bom, né, que as equipes também, pô, que São Bernardo busque também entrar voltar à Liga Nacional, que São Caetano, São Caetano sempre foi uma referência também, quando era o São Caetano Futsal, de dividir ali quadra com grandes equipes do futsal. Então a gente tem que torcer por isso, né? Eu acho que a gente tem que torcer pelo crescimento do esporte, né? Assim, eu acho que a gente tem que torcer para que São Bernardo, Santo André e São Caetano, eles briguem lá em cima sempre. Sabe, é rivalidade, é um clássico. Que nem a gente falou de regionais, tudo. Quando a gente joga, por exemplo, contra o Santo André, é um clássico. Santo André versus São Bernardo. Sim. Ninguém quer perder para ninguém. Então, assim, a gente hoje pega o Santo André. Começou igual a gente. Era um time que não disputava a Liga Nacional, foi ali disputando Paulista, foi brigando ali e tal. Hoje disputa a Liga Nacional, briga lá em cima. A gente tem que tomar isso como um exemplo. Eu torço muito pelos caras, conheço muitos caras que jogam lá. Sim. Então, assim, eu quero que eles continuem brigando lá em cima pela Liga Nacional e que daqui a pouco seja a gente lá também. Exatamente. Brigando junto com eles. Eu não quero que um saia para que o outro entre. Não. Quero que os dois estejam no mesmo nível. E é assim no campo, é assim no futsal, é assim em todas as modalidades. Eu torço para o crescimento do nosso esporte aqui no ABC. Seja em Santo André, seja em São Caetano, seja em São Bernardo. Porque eu acho que isso é bom. Porque são cidades vizinhas que hoje você pode estar em um lugar, amanhã você pode estar em outro. Querendo ou não, se agregam, né? Sim. Não, e é o mercado de trabalho, né? Tá fomentando. Para vocês, atletas, é mais visibilidade. Tendo mais visibilidade, automaticamente você acaba tendo mais mídia. Uma coisa que eu cobro muito é o empresário da região. Poxa, e aí eu acho que deveria ter um congresso, um seminário. Eu falo muito isso com o Rodolfo, que é o presidente de Santo André, que a gente deveria sentar mais para conversar. As equipes de futsal, porque não é possível que não tenha investimento privado. Lógico, o investimento público é muito interessante e ele, na verdade, é o maior hoje, mas ele tem um limitador. Agora, o investimento privado, ele tem que ser mais forte. Aliás, vocês podem citar todos os parceiros, os patrocinadores de vocês, faço questão que divulguem, mas é importante que a gente peça cada vez mais representatividade, porque Santo André tem muitas empresas, São Bernardo tem muitas empresas consolidadas em vários setores, São Caetano a mesma coisa, e não é possível que não dê para repassar algo, né, para o esporte dessa maneira. Acho que o ABC ele é muito rico assim em empresas. Sim, tem grandes empresas em todo o ABC, sabe? O investimento que precisaria não é um investimento tão alto, sabe? Eu acho que toda ajuda ela é válida, sabe? Eu acho que o incentivo ao esporte, o investimento ao nosso esporte, assim, para que, foi que nem ele falou, ele quer viver do esporte. Hoje, infelizmente, muitos não conseguem viver do esporte. A gente precisa ter uma outra fonte de renda. Sim. Então, assim, muitos lá no nosso time, no São Bernardo, eles trabalham durante o dia, durante a tarde, e à noite nós vamos lá, treinamos, jogamos. Então, assim, o esforço ele é muito grande, a dedicação que a gente tem que ter é muito grande. Porque da onde muitos tiram a renda mesmo ali, o sustento, não vem do futsal. Sim. E assim, aonde a gente poderia passar ali o resto do dia descansando com a nossa família. Se preparando fisicamente, enfim, né? A gente vai treinar, a gente se disponibiliza a treinar. Não ganhando um salário tão alto, é uma ajuda ali. Uhum. E aonde se as empresas viessem, abraçassem o projeto, apoiassem o nosso projeto, nós poderíamos passar a sobreviver do esporte e assim ter até resultados melhores. Legal. E você sente isso, assim, uma vontade? Eu sei que tenho conversado com algumas pessoas ligadas à Liga que está um interesse bem forte aí para a próxima temporada voltar com a equipe principal, né? Já tinham comentado, já tinham falado sobre o interesse. Na verdade, sempre teve, né? Mas que nem a gente, nessa conversa que a gente está tendo agora, falta um investimento, falta uma ajuda. Então, não é fácil como a gente pensa. É só chegar lá, colocar o profissional e já era. Não. Requer um investimento, requer uma... Você tem que ter uma ajuda, querendo ou não. Não dá pra... Ainda mais a gente que o Sub-20 voltou ano passado.
Até o ano passado, tava só até o sub-18. Então, aos poucos, vai voltando. Processo. É um processo. Aos poucos, a gente, querendo ou não, uma hora, se Deus quiser, que nem ele comentou, a gente tá junto com o Santo André, que tá onde está hoje. Acho que, querendo ou não, vai levar um tempo, mas é um processo. Já a gente, querendo ou não, um tempo atrás, era a gente que tava lá em cima. Era São Caetano que disputava, era São Caetano que tinha jogadores de grandes nomes. Agora é o processo que tem que ter até chegar lá. Mas se tiver o profissional aí em São Caetano, acho que eu não saio de lá por um bom tempo. Aí, a galera tá acompanhando aí. Ô, Bruno, e o Extra, cara? Porque o Extra também é uma saída... Pô, primeiro que quem joga ama o esporte. Então é mais uma oportunidade de praticar. Mas também é uma alternativa financeira que não tem como a gente negar que exista e que não seja uma coisa bacana, né? O Extra hoje ele é um complemento, né? Assim, ele é um complemento de renda, porque hoje em dia o Extra ele tem pagado muito bem. Sabe, hoje em dia tem cara que ele deixa de jogar no profissional, ele deixa de estar num time principal para jogar no Extra. Porque no Extra ele vai acabar ganhando mais... Não vai ter que ter tanto comprometimento, tanta disciplina, não vai ter que cumprir horários. Chega lá e joga, né? Dependendo do time. Tem time que proíbe jogar extra, então ele não quer esse compromisso. Então ele vai lá pro Extra, ele vai lá, joga 2, 3 jogos num fim de semana aí, ganha mais do que quem treina e joga o mês inteiro. Então, assim, o Extra ele acaba sendo um complemento para nós que jogamos e que somos liberados pelo nosso time para jogar, e os outros jogadores eles dispensam estar em uma equipe profissional para viver só do Extra. Eu conheço o pessoal do pessoal do Gosta Nada, do futsal, que é um absurdo. O que às vezes o cara ganha ali, não vai ganhar, né? Hoje com as redes sociais aí, com os canais de YouTube aí transmitindo os jogos, se você for ver aí, você pode assistir jogo de segunda a domingo, muitos times você vai ver cara jogando de segunda a domingo. E são os mesmos, né? E são sempre os mesmos, os times praticamente os mesmos, muda assim o nome do time, tudo, o campeonato, mas assim, os jogadores são basicamente os mesmos, e você vai ver no final do mês quanto um cara desse ganha aí, vale muito mais a pena. O risco é o mesmo que você tem, né? Mas pode machucar também no treinamento, pode machucar, enfim, subindo escada de casa, né? Não tem essa coisa. Já chegou a fazer uma estrinha de vez em quando aí? De vez em quando. Assim, não jogo esses campeonatos grandes, nunca cheguei a jogar. Claro, seria uma honra, jogaria tranquilamente, porque até no Liga eles não proíbem nada, porque eles sabem que, querendo ou não, a gente precisa, sabe? Sim. É uma coisa que vai ajudar a gente, então eles não vão chegar lá, não joga. Claro, tem que ter os devidos cuidados de fazer o que puder para não se machucar, para não se prejudicar, porque o meu trabalho em si é na Liga, mas eles sabem que o que a gente pode ter jogando um extra vai nos ajudar bastante com o nosso rendimento no próprio time. Então, acho que por isso que eles não têm problema nenhum com isso. É aquela coisa, nós somos liberados para jogar extra, mas assim, o risco também é totalmente nosso. Sim. Se acontecer alguma coisa jogando um extra, a gente vai ter que arcar com essas consequências aí. Ô Bruno, mas tem uma coisa também que é importante dizer, né? O extra é legal, o nível, até por conta de ter muitos jogadores. Pô, a gente tem um cara que vem pra Europa, sai da Europa, tá jogando lá, vem de férias aqui, pega um extrinha lá tal, e beleza. Mas o ritmo é diferente do profissional, assim, porque eu vejo, principalmente no futebol amador, tem muita gente que fala assim, pô, esse cara joga demais, na Várzea, o cara joga demais, pô, esse cara tem que ir pra um time. Aí bota ele num time... É diferente, o ritmo é diferente, a carga de treinamento, o comprometimento técnico e tático do atleta, que não dá só para ser boleiro. No futsal também, você sente isso? Eu acho que a responsabilidade ela muda. Eu acho que quando você vai para um extra, a responsabilidade ali, ela acaba sendo menor do que quando é um time que você treina, que você trabalha ali, que você tem que fazer ali muitas vezes as jogadas que você treina. A marcação, como é a tática que você treina ali, você tem que procurar fazer. Já no extra, não. No extra, você tem uma responsabilidade um pouco menor, onde muitas vezes vai do improviso de cada jogador, da individualidade de cada jogador, de resolver ali uma partida, sair de uma situação. Assim, dependendo também do extra, a quadra ela muda, a dimensão da quadra ela muda, então o ritmo de jogo muda, a forma de se jogar ela muda.
Então, eu acho que tem muita diferença nesses quesitos. Assim, até quando a gente joga extra, a responsabilidade nossa, ela muda, ela é um pouco menor, sabe? Aquela coisa de, não, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer... Você acaba fazendo um improviso ali, você acaba arriscando coisas que talvez em um campeonato de federação, de Liga Paulista, assim, por ter uma responsabilidade maior, você não faria. Legal. Ô Vinícius, qual é o seu ídolo no futsal? Cara, eu sou muito fã do Leandro Lino. Eu gostava muito, embora não seja a minha posição assim, mas eu era muito fã do Simi. Sim. Quando eu era menor, assim, que eu acompanhava muito Corinthians, estava em todo jogo. Eu entrava direto com os jogadores em quadra. Eu era muito, muito fã do Simi mesmo. Mas agora, em questão de... Depois que eu comecei a jogar, que eu vi que é essa vida que eu quero levar, eu tenho como um grande ídolo o Leandro Lino. E o que você faz hoje para ser um atleta de futsal? Assim, você tem um trabalho físico, um trabalho nutricional? Como é que você se prepara além, né, do treinamento do time? Cara, acho que se você quer ser um jogador, você tem que levar uma vida diferente da que outras pessoas levam, sabe? Você tem que se preparar fora. Não é só chegar, treinar, chegar, jogar e já era. Você tem que ter uma preparação, você tem que se preparar, seja alimentação, dormir bem. Acho que tudo se completa para você ter um rendimento melhor dentro de quadra. Então, poucas coisas que você acha que não vai fazer diferença nenhuma, seja dormir cedo, seja comer tal coisa ao invés de comer isso e aquilo, faz uma diferença para que você tenha um rendimento melhor. E isso mostra dentro de quadra mesmo. Quando você entra, você sente a diferença, você sente que você está mais preparado. Então, acho que são coisas mínimas que um atleta tem que seguir para conseguir render o esperado. Você também, Bruno, tem essa preparação, até com um pouco mais de experiência, assim, algo que você deixou de fazer ou algo que você seguiu daquilo que você se preparou e você está colhendo hoje? Sim, hoje a gente tem um acompanhamento nutricional, né? A doutora Milena, ela passa com a gente tudo, a gente tem esse acompanhamento, ela passa as dietas certinho pra gente, a gente procura seguir tudo. Assim, fora isso, eu procuro fazer uma academia à parte, perto da minha casa, para que eu possa me manter ali, cuidando do meu corpo. Hoje eu tenho essa consciência que o meu corpo é a minha ferramenta de trabalho. Então, assim, eu preciso estar bem para que eu possa desempenhar bem o meu serviço. Então, assim, eu procuro treinar todos os dias ali, descansar também, porque o descanso também faz parte do nosso treinamento. Porque não adianta você pensar que você tem que treinar todos os dias, jogar todos os dias, se você não tiver o descanso necessário. Então, assim, hoje eu procuro me dosar mais em questões de treinamento também excessivos para que eu possa ter um desempenho melhor dentro do jogo. E seu ídolo dentro da modalidade? Eu acho que Falcão, né? Não tem como. Futsal, assim, eu tive a oportunidade de jogar contra ele, realmente era diferente demais. Mas tirando ele, assim, um cara também que eu tinha uma admiração, assim, diferente também era o Valdim. Legal. O Valdim era... Deixa eu perguntar, vou fazer um bate-bola com vocês. Tem um jogo inesquecível seu? Eu acho que foi o meu primeiro jogo pelo principal. Você lembra? Contra a Intel lá em Orlândia. Foi em 2011. Realização do sonho, né? Foi. Tipo, cheguei. Cara, ali foi diferente. A sensação, assim, de você treinar, jogar contra os caras que eu joguei ali. Foi uma sensação maravilhosa, inesquecível, assim, independente de resultado, independente de desempenho, assim, só de ter entrado ali e disputado a primeira partida como principal, foi inesquecível. E você? Eu ainda não joguei no principal, então acho que um jogo que assim, que me emocionou bastante foi meu primeiro Palmeiras e Corinthians, que eu joguei na época que eu tava no Palmeiras. Porque um derby, você vê o ginásio lotado e ainda decidir com um gol meu acho que foi bem gostoso. Caramba. E, Bruno, um jogo que deu tudo errado, assim, você fala, pô, esse aí não foi o melhor. Eu acho também que foi contra a Intel lá em Orlândia também, mas aí... Não mesmo? Não foi o mesmo. Foram 2 anos depois. Acho que aquele jogo ali foi algo que ficou marcado também, mas se pudesse esquecer, seria melhor. Por tudo que aconteceu. Perdeu. Pela semana que a gente teve, pelo resultado que foi, tudo era melhor. Pelo desempenho que eu tive na partida, era melhor que não tivesse esquecido. E no mesmo lugar
que eu tenho a partida inesquecível da minha vida, que foi o primeiro jogo. Legal. Também foi a partida onde eu queria esquecer. Essas coisas que o esporte proporciona, assim, são surreais, né? E você? Uma partida específica, assim, é que teve uma época, acho que a época que foi mais difícil pra mim, em questão de rendimento, foi quando eu tive minha primeira lesão, quando eu me machuquei no Palmeiras. Depois que eu voltei, assim, nos primeiros jogos, tipo, confiança lá embaixo, errava tudo que eu tentava, errava passe, errava tudo. Então acho que essa época, assim, foi bem difícil pra mim. Show. Gente, eu quero agradecer o bate-papo com vocês. Quero que vocês deixem aí redes sociais, parceiros do clube, redes sociais dos clubes, enfim, e deixar a porta sempre aberta aqui para que a gente possa estar com vocês, estar divulgando, estar fomentando o esporte, fomentando especificamente o futsal, e conte aqui com o microfone da Rede Nacional de Notícias. Valeu mesmo. Não, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, poder contar um pouco da minha história, conhecer o Bruno também, que, querendo ou não, é muito legal conhecer, saber um pouco da história dele também, da experiência que ele já passou, as histórias dele. Agradecer a você também pelo convite. Agradecer também a Liga São Caetenense pelo trabalho que faz todo dia com a gente, a oportunidade que me dá também. Querendo ou não, só tô aqui hoje por conta deles. E também falar para seguir a Liga aí no Instagram. Meu Instagram é Vini Torres, com 2T. E agradecer mesmo, agradecer. Com 2T? Vini Torres com 2T. Pô, não é com 2R do Torres? Não, é porque não já tinha um com um Aí T o só, R, mas o Torres é um R só? Não, é com 2 R's. Pô, rapaz, então eu estranhei, né? Vai ter 2 R's e 2 T's. E 2T. Então, beleza. E o da Liga qual é? É Liga São Caetenense. Qual que é o treinador lá do Sub-20? O Ronaldo. Mandar um abraço pro Ronaldo. Mandar um aí. abraço pro Ronaldo também, que desde o Sub-14 é meu técnico praticamente. Show de bola. Então, acho que muito do que eu sou hoje passa por ele, pelas pessoas que eu encontrei no decorrer do meu caminho em São Caetano. Boa. Brunão, deixa seu abraço. Bom, aí. Primeiramente, queria presenteá-lo você aqui Opa. com a camisa do nosso time. Vou Camisa mostrar do São aqui. Bernardo. Vou botar aqui na principal. Rei Pro. Pneus Tep. Dos nossos patrocinadores aí. São Judas Universidade. E também a prefeitura aqui, né, de São Bernardo do Campo. E tem mais um parceiro aqui, que é o Elsim, oficial também aqui, ó. Lima Bebidas. Tem que agradecer e que é o estúdio também. Estúdio Vipcar. Vamos falar bem de quem fala bem do esporte. Todos os nossos Quem ajuda o colaboradores, esporte tem espaço aqui. que incentivam o nosso time aí. Boa. Também uma garrafinha do nosso time. Pô, show de bola, velho. Obrigado. Caraca, aí, parabéns aí. Sua retaguarda também, Danilão, aí tá voando, hein? É isso, hein? Isso aqui vai ficar aqui, ó. Uma canequinha aqui, já eu vou deixar aqui de lado. Valeu. Agradecer o convite aí, uma honra poder estar aqui. Agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem parte desse projeto, que nos apoiam aí, que fazem com que o nosso sonho se torne realidade, que esse projeto possa crescer cada dia mais. Deixar a rede social do nosso time, que é São Bernardo.futsal, @SãoBernardo.futsal, a minha, Kian.bruno. Que as pessoas possam acompanhar aí nosso time aí. Próximo jogo de vocês? Próximo jogo nosso vai ser quarta-feira agora, no Poliesportivo, às 8 horas da noite. Entrada franca? Entrada gratuita, Quarta-feira. quarta-feira. Futsal da melhor qualidade. Quem puder lá, nos acompanhar, Tem jogo próximo aí? Quarta-feira também, 5 horas, Nidalina contra São José. Aí, quem gosta de futsal, vai 5 horas pro Idalina, assiste, acaba ali 6 e pouquinho e Já tal. vai pro pole. Já vai pro pole. Olha aí, que beleza. Ainda já os dois aí, ó. É isso. E o pior é que quem gosta de futsal é isso mesmo, faz. né? Quem gosta vai pra acompanhar. E não é longe, dá pra ir, vai. Dá. Dá pra ir. Dependendo, se Gente, tiver jogo no celular, ainda acompanha um jogo pelo celular. no caminho, no caminho. Gente, sucesso pra vocês. Pô, Bruno, você é 29, mas você é mais só mais experiente que ele, mas ainda tem muita coisa pra acontecer na modalidade, os desafios aí que a vida acaba colocando pra gente, mas acho que só enriquece. Então, sucesso pra vocês aí, que tenham sempre, né, na gente aqui, dentro do nosso espaço, com os limites do nosso espaço, mas de uma maneira muito honesta, de tentar propagar o trabalho de vocês.
E tragam outros personagens também, mandem histórias aí pra A gente. gente agradece aí o apoio que você tem dado aí ao futsal aí, que cada dia nós possamos crescer mais. A gente, na modalidade, no esporte, vocês, como emissora aí, sempre dando essa força, esse apoio aí pro nosso futsal. Treinador lá do São Bernardo? Felipe Piovesan. Felipe. Ah, o Piovesan? Pô, conheço, pô. Deixa um abração pra ele também. É diretor, treinador, ele é todo lá. Bate escanteio e vai pra área. Gente, tá chegando ao final a nossa Hora do Esporte aí, especial futsal, para começar essa semana contando boas histórias do futsal. Sigam o nosso programa, sigam a Rede Nacional de Notícias, agradecer mais uma vez toda a galera do Estúdio Arc, estamos aqui no Estúdio RNN, Estúdio Arc, na retaguarda do nosso Jonathan, sempre comandando a nave, a toda a equipe aqui do Estúdio Arc, e muito obrigado a vocês. Em breve voltamos com mais informações, com mais histórias, com mais personagens e com muito mais esporte. Valeu, galera. Valeu, Brasil!